Olá, eu sou a Patrícia Costa e estou aqui para a nossa aula de lançamento do módulo 4 do curso de Gargalos a Agentes. Vamos lá? Bom, se você já passou por um processo de diagnóstico, saiu com uma lista de processos prontos para automatizar. E mesmo assim, 2 ou 3 meses depois, quase nada tinha mudado, quase nada tinha ido para a produção. Essa aula é sobre o que aconteceu nesse meio do caminho. É uma ideia só, e ela é cara. Não foi falta de análise, foi o que ninguém olhou depois que a análise ficou pronta. Imagina um time que fez tudo direitinho, mapeou os processos, rodou os diagnósticos e saiu com uma pilha de candidatos verdes. E deixa eu alinhar uma palavra que eu vou repetir essa aula inteira. Quando eu digo a nota, eu falo da nota, que é a nossa ferramenta de diagnóstico de automação dá para cada processo. Aquela que você pontua o processo em 7 variáveis e diz se ele é um bom candidato para automatização. Essa ferramenta faz parte do curso, todo aluno que comprou o curso tem acesso a essa ferramenta e ele usa ela direto. E a pilha verde é isso, vários processos que tiraram uma nota alta nessa ferramenta. Olhando para essa pilha ranqueada pela nota, a sensação é de que a priorização já foi resolvida. Faz de cima para baixo, na ordem que a nota segue. Parece o passo mais óbvio do mundo, depois de tanto trabalho. E é o erro mais caro que um time bem preparado comete, porque confundiu uma pilha de bons candidatos com um plano de atuação. Deixa eu te mostrar como isso quebra com números. 3 candidatos verdes, o processo A, triagem de chamadas, tirou 30 num teto de 35, a nota mais alta da pilha. O B, conciliação de divergências de pagamento, tirou 26. O C, classificação de leads, ficou no meio. Pela nota, começa pela A. Agora, o que a nota A não viu? A automação dela depende de uma base de clientes unificada que o financeiro está consolidando e que não fica pronta nos próximos 2 trimestres. E a área dona da A está no meio de um corte de quadro, sem ninguém para receber o projeto. 6 meses depois, A continua parado, esperando o dado e esperando gente. O B, que era autocontido e subiria em 6 semanas, ficou lá no backlog. O C também. Os dois travaram porque a única pessoa capaz de construir foi alocada ao processo A, por ordem de nota. No fim de 2 trimestres, nenhuma automação no ar. E a diretoria concluindo que a tal aposta de automação não estava se pagando. Repara no que aconteceu, porque é o coração dessa aula. O diagnóstico do A estava certo. O A é mesmo um candidato excelente. O que estava errado era a ordem. E aqui está o que deveria assustar quem decide sobre automação. O diagnóstico errado você pega cedo. A ferramenta sinaliza, o retorno não fecha, o erro aparece e custa. Um diagnóstico certo na ordem errada parece seguro o caminho inteiro, porque cada escolha individual era defensável. E mesmo assim, queima 2 trimestres. Queima o B e o C, que poderiam ter subido, e queima a confiança da empresa na automação, justo no candidato que parecia mais óbvio. O diagnóstico certo, na ordem errada, destrói mais valor do que o diagnóstico errado. A objeção justa é: eu já tenho comparador da ferramenta, ele ranqueia os candidatos, a ordem não está resolvida. O ranking é real e útil. Ele diz quais processos merecem entrar na conversa, mas o mérito não é ordem de execução. A nota responde qual o melhor candidato. Ela não responde qual a gente começa segunda-feira. E não responde por que as coisas que decidem isso não cabem dentro dela.
São 4. Eu quero que você saia daqui sabendo nomear as 4, mesmo que a gente não resolva nenhuma hoje. Primeira é capacidade. Quem na sua empresa vai construir e sustentar isso? E se essa pessoa está livre? Segunda é dependência. No que esse processo depende lá fora que ainda não está pronto. Terceira é o momento. Se a área que vai receber está num ponto de absorver uma mudança ou não. E a quarta vem depois das 3. Conseguir que alguém aprove e banque. Anota, não vê nenhuma dessas 4. E isso não é um defeito dela. Ela é feita para avaliar o processo, não a empresa em volta do processo. Deixa eu te provar que esse buraco é real, com uma cena só, para não soar abstrato. Uma automação para tratar contestações de pagamento. Nota altíssima na ferramenta. Impacto em volumes cheios. O time de desenvolvimento está livre, pronto para começar amanhã. E o projeto trava. Não por causa do dev, trava porque todas as regras de execução daquele processo, quais contestações são legítimas, quais são fraude, o limite para aprovar sem subir para o jurídico, mora na cabeça de um analista só. E essa analista é a mesma que fecha o mês inteiro do financeiro, por 3 semanas. Ela não tem uma hora para avaliar nada, absolutamente nada. O processo é perfeito, a nota está certa, e mesmo assim, ele não anda. E isso é só capacidade. Uma das 4 dependências. Momento, aprovação, tem cada um as suas próprias armadilhas, igualmente caras. Hoje eu te dei o problema. As 4 saídas com o método são esse módulo inteiro. Mesmo sem entrar em nenhuma das 4 a fundo, você leva uma coisa dessa aula, a sua próxima reunião. E ela já muda a conversa. Pare de ler a saída do diagnóstico como uma fila pronta e leia como um conjunto de candidatos qualificados que ainda não tem uma ordem. Só isso. Na próxima vez que alguém chegar com esse aqui tirou a nota mais alta, vamos fazer ele primeiro. Você vai ter na ponta da língua a pergunta que falta. Tirou a nota mais alta, mas a gente consegue construir, sustentar e aprovar esse. Agora é uma pergunta pequena que reposiciona uma decisão inteira. E aí dentro do módulo é exatamente o que transforma essas 4 perguntas em método. São 4 aulas, a primeira te tira da pilha e te dá a ordem. A segunda transforma a capacidade num critério de verdade e te dá as saídas honestas para quando ela falta. A terceira te dá a leitura do terreno para separar o melhor candidato técnico do melhor candidato para agora, que quase nunca são os mesmos. E a quarta te ensina a montar o argumento que faz a liderança dizer sim, na língua de quem assina. E tem uma mecânica que esse módulo tem, que nenhum outro, uma única folha com 2 ou 3 processos reais seus. Atravessa as 4 aulas e cresce cada uma. Quem chega ao fim não sai com uma anotação de aula, sai com um caso real de uma página, pronto para levar para qualquer reunião de aprovação na própria empresa. E a ferramenta de diagnóstico, essa da nota, já vem inclusa com acesso automático pelo e-mail da compra. O módulo 4 tem um lugar numa sequência. O módulo 1 te deu o critério de decidir, o 2, o mapa de um processo real, o 3, a ferramenta que pontua e recomenda e dá nota. Os 3 perseguem a mesma coisa, estar certo. O módulo 4 é o primeiro que vira atenção para fora da análise, para a empresa que vai receber a automação. Porque ele está certo não é o mesmo que fazer acontecer. Depois dele vem a arquitetura da solução,
e governança em produção completos. 7 módulos e o quarto abre agora. E para quem é isso tudo? Para quem prioriza a roadmap e precisa separar a automação que paga a própria conta do candidato, que só parece bom lá no papel. Para quem conhece os processos por dentro e precisa transformar esse conhecimento em uma proposta que passa. E para quem prova o orçamento, recebe proposta de IA toda semana e responde por isso lá na frente de um board. Esse módulo não ensina a construir agentes, ele ensina a decidir quais valem, em que ordem e como conseguir o sim para fazer. Eu fecho tudo isso com uma ideia que abre o nosso módulo 4. Um diagnóstico certo não vira nada sozinho. Entre a análise certa e a automação no ar, existe um vão. E é nesse vão, capacidade, dependência, momento e aprovação, que a maioria dos bons diagnósticos morrem. Hoje eu te mostrei o vão. O módulo 4 é a ponte. O link do curso estará fixado aqui nos comentários. Lembrem-se, antes da IA, tenha o pensamento certo. E eu encontro vocês lá no curso de Gargalos Agentes. Até breve.